Oi pessoal, Dani Borba aqui e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês e também informar vocês do porquê que eu desisti de trabalhar com marketing de relacionamento. Então fica até o fim desse vídeo pra você entender toda a minha história, tá bom? Eu tenho 34 anos, eu sou formada em psicologia há 11 anos, esse ano eu completo 11 anos de formada. E eu sempre gostei dessa área por ajudar pessoas, eu trabalhava sempre com recursos humanos, com recrutamento, com seleção, com treinamento, com desenvolvimento. Assim que eu me formei, eu virei sócia de uma consultoria que prestava serviços para os postos da Rede Ipiranga. Então eu acabei me mudando de estado através da consultoria, justamente para abrir as filiais, né? Então eu morei 2 anos em Recife, consolidei a filial da consultoria lá, me mudei novamente direto de Recife para Belém do Pará e consolidei a filial dessa consultoria lá também. Só que eu comecei a perceber que talvez não fosse isso que eu gostaria de fazer pro resto da minha vida, né? E eu comecei a pedir alguns sinais, algumas luzes que me indicassem alguma coisa que eu pudesse fazer que realmente fosse algo que eu amasse, né? Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas a minha própria entrada na psicologia foi um pouco mística, né? Eu estudava para medicina, já fazia meio ano que eu fazia cursinho para medicina, e aí eu conheci uma pessoa que colocava cartas e ela disse pra mim, não, seu caminho não é medicina, seu caminho é psicologia, você vai fazer vestibular tal dia em tal faculdade. E eu fui lá, né, desafiando aí todo o misticismo e fiz o vestibular aonde ela disse, quando que ela disse. E aí eu não passei. E aí eu liguei debochando e falei, nossa, viu? Essa previsão tava errada. E ela disse, espera só mais alguns dias. E eu fui viajar e recebi a notícia, né, através da minha mãe, que me ligou e disse, olha, Daniela, teu nome tá na segunda chamada. Você vai voltar, você não vai fazer, o que você quer? Né? E aí, instintivamente, eu já estava com a mala pronta, comprando a passagem para voltar, para me matricular na psicologia. Então, sempre eu tive essas coisas muito afloradas em mim, né? Essa coisa mais mística, de um poder divino, enfim, de alguma luz que me dá um caminho. E quando eu fiquei nesse dilema, né, na consultoria, de, poxa, não é isso que eu quero, eu preciso de uma fonte alternativa de renda, de tempo. Eu trabalhava das 7 horas da manhã às 22 horas da noite, de segunda a segunda, não tinha feriado, não tinha chuva, não tinha sol. Eu estava casada havia 5 anos e eu falava pro meu esposo, nossa, eu quero ter filhos, olha essa loucura que a gente trabalha, a gente não vai ter filhos nunca. E isso começou a me incomodar muito, né? E aí eu comecei a pedir pro universo novamente que me mandasse alguma luz, que me mandasse um caminho. E num dos voos que eu peguei de Recife para Natal, eu já morava em Belém na época, mas eu estava em Recife para ir para Natal, sentou ao meu lado, né, uma pessoa que tava com um barco de madeira gigante, e eu falei, nossa, naquela época eu era muito sofrenilda, né, tudo era ruim pra mim. E eu comecei a dizer, nossa, tem alguma coisa que vai sentar do meu lado, né, tá calor, a aeronave tá com o ar-condicionado estragado, esse barco vai ficar aqui no meu colo. E aí o rapaz realmente pediu licença, sentou ao meu lado, e a gente foi conversando, enfim, nos 40 minutos de voo até Natal, e eu perguntei pra ele com que ele trabalhava. E aí ele me mostrou uma ferramenta incrível, né, com comissões de acordo com o que realmente tu produzia. Então eu entendi naquele momento que tudo que eu fizesse, que tudo que eu produzisse, eu ia ser muito bem remunerada por aquilo. E eu falei, nossa, muito diferente do que eu vivo, né? Porque mesmo dentro da consultoria, mesmo sendo sócia, a gente tem a divisão dos lucros com os outros sócios, enfim, a gente acaba, às vezes, trabalhando por um mais do que por outro, aquela coisa toda, né? E como é no mercado corporativo. E eu me encantei com esse modelo de negócio das vendas diretas. Eu saí do avião ligando pro meu esposo, falando que eu tinha descoberto a fórmula da gente ficar milionário. E é claro, ele não acreditou na hora, porque nem teria como eu explicar pra ele por telefone. Mas a gente acabou indo em apresentações mais profissionais, a gente conheceu o marketing de relacionamento de verdade e a gente começou a empreender com essa empresa. Nós ficamos 3 anos empreendendo, foram os 3 anos mais significativos de toda a minha vida. No primeiro ano eu fiz junto com a consultoria, então eu trabalhava na consultoria. Lembra daquela minha loucura, né, das 7 horas da manhã às 22 horas da noite? E mesmo assim eu ainda trabalhava, eu ainda empreendia, né, no paralelo. E depois de passado um ano a gente ganhou a nossa segunda viagem, a primeira internacional, e a gente foi pra Cancún. E eu voltei grávida de Cancún, né? Foi a melhor experiência que eu já tive de viagens na vida, porque realmente eu atingi meu maior sonho, que era ter um filho, né? E aí eu decidi que eu ia me desligar da consultoria, até porque financeiramente estava muito mais vantajoso trabalhar com a empresa de marketing de relacionamento do que com a consultoria. E aí me desliguei e trabalhei durante toda a gestação com a mesma força, com a mesma garra, com a mesma intensidade,
Porém, quando o Miguel nasceu, inclusive, eu acabei de me lembrar, ó, inclusive eu fiz um seminário 15 dias antes do Miguel nascer para 300 pessoas. E eu era oradora, eu pulava no palco, o pessoal todo enlouquecido achando que o Miguel ia nascer, né, no palco. Então, até 15 dias antes do Miguel nascer, eu continuei trabalhando com todas as minhas forças. Porém, quando o Miguel nasceu, essa minha chave empreendedora, ela se desligou. Eu comecei a não me sentir capaz de ser uma ótima mãe e ser uma empreendedora ao mesmo tempo. Então, eu já tinha feito um acordo com meu esposo de que durante pelo menos 2 anos do Miguel, eu ficaria só sendo mãe, e eu falo só sendo mãe, não menosprezando, porque eu sei o trabalho que é a gente educar, a gente cuidar da casa, dos filhos, a rotina, é cansativo, é exaustivo. Então, a gente tinha decidido por isso, né? Então, nos primeiros 2 anos do Miguel, realmente, eu fiquei exercendo a função de maternidade, eu abandonei o marketing de relacionamento, ensaiei uma volta para o mercado corporativo novamente, trabalhei dando uma consultoria para um amigo nosso, percebi que realmente não era aquilo que eu buscava, né? Trabalhar de novo num quadrado, cumprindo um horário, não tendo meu próprio horário, não era aquilo que eu estava buscando. E aí comecei a ensaiar uma volta pro marketing de relacionamento e veio a Isadora, né? Engravidei da minha segunda filha. Então hoje o Miguel tem 6 anos, a Isadora tem 2. E até o primeiro ano da Isadora, novamente, né? Eu fiquei desenvolvendo as funções maternas, de cuidando de casa, escola e tudo mais. E quando ela fez 1 ano, alguma coisa começou a mexer muito dentro de mim. Eu comecei a perceber que realmente, de fato, eu sei que eu sou um exemplo pro Miguel, mas quando a gente tem uma figura feminina e uma filha mulher, a gente acaba se cobrando um pouco mais. E eu comecei a me desgostar daquilo que eu estava dando de exemplo pra ela. E eu queria mais, né? E não só por ela, por mim também, né? Eu queria os meus sonhos, eu queria ter reconhecimento profissional, eu não queria ser só reconhecida apenas como mãe, eu queria resgatar aquela Dani empreendedora, aquela Dani profissional, a Dani que conversa com as outras pessoas, com outros assuntos fora a maternidade. E aí eu decidi que eu ia voltar pro marketing de relacionamento, porque eu não conseguiria me ver em outra forma de trabalho, né? Que se não fosse escolher o meu horário, não ter chefe, poder produzir de acordo e receber de acordo com a minha produtividade. Então eu comecei a ensaiar, né? E voltei, chamei algumas meninas, elas começaram a trabalhar comigo, elas se desenvolveram. Só que eu sempre trabalhei junto com meu esposo, né? E eu continuei me incomodando com aquilo. E eu falei pra ele, olha, né, eu falo esposo, mas a gente não tem não somos casados no papel, nem nada. E eu sempre tive o meu ID dentro da Junesse, né? E aí eu comecei a falar pra ele que eu queria trabalhar o meu ID. Que a gente já tinha chegado no título de diamante, a gente já tava num patamar legal. E que eu queria mostrar pra outras mulheres e pra outras mães que a gente poderia recomeçar do zero e fazer um futuro diferente pra nós e pros nossos filhos. Então faz mais ou menos uns 4, 5 meses que eu recomecei do zero, né, dentro da Junesse, porque hoje eu entendo que a Junesse é a melhor ferramenta que vai mostrar para os meus filhos o como a gente pode fazer as coisas e receber algo em troca, do quanto a gente pode ajudar outras pessoas a desenvolverem a liberdade financeira, a liberdade de tempo, e de que esse modelo tradicional, quadradinho, ele tem ótimas vantagens, mas que pra mim, com 2 filhos pequenos e que quer exercer a maternidade sem deixar o lado profissional de lado, também pesa, né? Então, pra mim, hoje, a Junesse e o modelo de marketing, de relacionamento, de vendas diretas é, sim, a ferramenta que vai fazer com que eu possa exercer a maternidade, que sempre foi meu sonho. Eu me descobri, eu aprendi muitas coisas com a maternidade, que inclusive eu utilizo muito, né, dentro da Junesse, mas que hoje eu só consigo me ver neste formato. Então você que tá vendo o vídeo até aqui, se assustou, né, quando eu disse que eu abandonei o marketing de relacionamento, mas foi por 5 anos, foi um período que eu exerci essa maternidade com toda a minha força, com todo o meu amor, com toda a minha paixão, que eu aprendi novas habilidades e que hoje eu tenho certeza que eu vou ser uma profissional muito melhor, já estou sendo uma pessoa muito melhor, e eu estou te convidando para conhecer um pouquinho mais do projeto. E se você tem interesse de conhecer a Junesse e queria ouvir um pouquinho mais da minha história, me chama, a gente bate um papo, eu vou ter o maior prazer de poder conversar com você e mostrar essa ferramenta que mudou completamente a minha vida, tá bom? Um super abraço para vocês!